Olá pessoal do terceiro ano da Escola Murilo Serpa, sejam todos bem-vindos a mais um momento de discussão aqui de Sociologia, né? Hoje nós vamos trabalhar, né, discutir esse tema que é tão importante, né, tão fundamental na sociedade, né, no nosso comportamento hoje, que é o assunto sobre gênero, sexualidade e identidade, né, capítulo 14 do seu livro didático. Então, pessoal, para a gente começar essa discussão, é bastante importante a gente entender que o que a gente discute aqui, ou o que é trazido dentro do livro, o que é proposto nas aulas, é justamente para que você possa ser, vamos dizer assim, provocado a levantar essa discussão e procurar pontos de vista, porque aqui ninguém é o dono da verdade, ninguém quer impor, né, nenhuma crença, nenhuma aceitação, né, a ninguém, tá certo? Então é muito importante a gente compreender isso, que aqui é um momento de discussão dentro de uma disciplina que realmente discute a sociedade, né, o comportamento, né, o que há na nossa sociedade, o que nós somos, para onde vamos, o que pensamos, né, como pensamos, tá certo? Então, gêneros, sexualidade e identidade, ok? Bom, aí a gente faz logo uma pergunta inicial para a gente entender, né, para a gente se inserir, de fato. Será que nós, né, será que nós nos encaixamos em todos os padrões de sociedades considerados corretos? Né? Faça essa pergunta. Será que você se encaixa nos padrões de beleza que é imposto de alguma forma para a gente? Né? Nessa sociedade de consumo? Será que a gente, esteticamente, a gente está correto dentro dos padrões, né, que é imposto dentro da sociedade? Será que os nossos empregos, ou o seu emprego, ou o emprego do meu pai, ou os empregos que eu tento, ou vou buscar enquanto estudante, enquanto aluno, batalhador do meu futuro, esses empregos, eles estão corretos? Né? Existe emprego mais correto que os outros, mais merecedores que os outros? Né? A família, o padrão de família que a gente vive, é o padrão correto? A família que você está inserido é o padrão estabelecido corretamente pela sociedade? Né? É o patriarcalismo, é a família nuclear, ou você está inserido em outras composições, né? Outras composições, vamos dizer assim, de família. E essas composições novas de família que estão surgindo, estão corretas? Né? Então é uma pergunta para a gente fazer essa reflexão, né? Refletir. É o que o livro propõe, né? Lá no seu livro didático, é o que o assunto da sociologia propõe. Né? Por que se existe esse padrão correto e que a gente enxerga que existe muitos padrões, né, que não são considerados corretamente? E por que eles existem? Tá certo? São várias indagações para a gente buscar vamos dizer assim, para a gente buscar essa reflexão e compreender, né? Buscar compreender, né? Buscar compreender essas semelhanças, esses padrões, mas também buscar compreender as diferenças, tá certo? Buscar compreender as diferenças. E aí o livro ele traz uma questão como resposta para isso, né? Que é mais ou menos assim, que a multiplicidade do mundo é cada vez mais inegável. A gente não pode negar, né, as diferenças no mundo, né? Existe a diferença até dentro da minha casa, da minha rua, no meu bairro, da minha cidade, no meu estado, no meu país, e o quanto há de diferença no mundo, né? Das diferentes culturas, diferentes realidades, diferentes etnias, enfim. As pessoas reinventam suas identidades, suas vidas para seres mais felizes, fugindo de padrões de consumo, de pressões estéticas, para criar outros padrões no plural, ou seja, vários padrões. Né? É complicado a gente determinar um padrão único para todo mundo, que é quase que impossível, né? Se não for... Aliás, é impossível a gente viver em um padrão único, até porque existem as diferenças sociais, culturais, né? As diferenças
vamos dizer assim, de crenças, né? As diferenças financeiras, né? As condições dadas para um para outro são diferentes. Então as pessoas buscam ao longo da história, lá no livro didático ele vem trazendo também na página 330 a 331, né? É um vastos acontecimentos durante a história, né, de como é que as pessoas, como as sociedades começaram a buscar essa diferença e identificar dentro das culturas essas diferenças, né, culturais, essas diferenças de gênero, de sexualidade, identidade, né? Isso não é uma coisa atual, né? Não é uma coisa atual, é uma coisa até primitiva, tá certo? Então, lá no livro didático, na 330, 331, vem colocando muito bem essa questão. Bom, aí a sociologia, né, ela vai trabalhar com esse tema androcentrismo, né? Vai trazer esse tema do androcentrismo para explicar, por exemplo, né, esse fato, né, da sociedade ter várias crises com essas questões de gênero, de mulher, questão sexual, questão de identidade, né? Ou seja, existe uma explicação por que a sociedade ela tem essas crises, a crise do macho, né? Por exemplo, que não há aceitação, por exemplo, da mulher ter seu espaço, isso vai gerar uma crise, vem gerando uma crise muito forte, né? Por que surgiu, por exemplo, movimentos, né, de mulheres feministas, né, para combater o quê? O que elas combatem, né? Então, o androcentrismo é essa tendência de colocar o masculino, né, como sendo o único paradigma de representação coletiva. Ou seja, o pensamento masculino acima de todos os outros, né? Uma supervalorização do pensamento, das ideias masculinas, especialmente, né, as conservadoras, moralistas, machistas, né, que são levadas em conta. Ou seja, então é essa tendência, que não é de agora, é uma tendência de séculos, né, que a sociedade vem vivendo, né, que a sociedade vem vivendo, fez com que gerasse muitas crises, né, dentro da sociedade, sobretudo crise de relações, né, relações entre classes, relações entre gênero, relações entre identidade, tá certo? E aí, também lá no livro didático vem trazendo dois pensadores aí, né, que é o Freud e a Simone de Beauvoir, né, francesa, e o Freud, né, que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais antigo, né, esse psicanalista famoso, né, que ele fala o seguinte, que a relação, ele define, né, a questão da construção, né, do ser humano, né, a partir do sexo e do gênero, ou seja, ele defende que a relação da criança com o pai, ou seja, o reconhecimento do falo, ou seja, do sexo, né, do pênis ou da vagina, é o que determina, né, o ser feminino e o ser masculino vamos dizer assim, e sua construção social. É uma coisa que meio que, vamos dizer assim, anatômica, biológica. Ele defende isso, né? E que a relação com a criança, com o pai e com a mãe, é o que define, né? Então o menino vai ser menino, macho, menino, né? A partir do falo, a partir da sua genitália, né? do seu sexo. Né? Então, se a menina não tem o falo, né? Não tem o pênis, né? Ou seja, se a pessoa não tem um pênis, é masculino. E se a pessoa tem um pênis, é masculino e não feminino. Então, é muito bem definido com as relações. Já a Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte, que o ambiente cultural e educacional é responsável pelo comportamento feminino e masculino, né? Ou seja, a construção de sexo, de gênero, de identidade vai se dar a partir das relações, né, culturais e educacionais em que o indivíduo está inserido. De uma forma geral, para a sociologia,
A nossa identidade passa por aspectos tanto anatômicos, psicossocial, estabelecido nas instituições no qual nós vamos nos inserindo. Por exemplo, a família é a primeira instituição do ser humano, vem a escola, vem a igreja, vem o trabalho, né? Tudo isso são instituições que podem, né, nos definir ou pode definir nossa identidade. Então, para a sociologia, né, existem vários aspectos, né, aspectos culturais, aspectos educacionais, aspectos familiares, religiosos, políticos. Então, ou seja, a sociologia para a sociologia, a identidade é uma discussão muito mais ampla, uma discussão de sociedade, tá certo? Então, para a gente definir, tá certo? Para a gente definir aqui, é isso que a gente traz nesse primeiro momento e a gente vai dar continuidade a essa discussão, né? A gente vai dar continuidade a essa discussão nas próximas aulas. Espero que vocês aproveitem, possam ter compreendido alguma coisa, possa ter sido provocada uma discussão e espero que você busque aí mais informações dentro do seu livro didático, como também em outros lugares, tá certo? Então é isso, valeu, obrigado, fique com Deus e um abraço.